Olá, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa primeira aula de função modular. Vamos falar aqui inicialmente de módulo de um número real. Então, qual é a definição de módulo de um número real? Vamos lá. Dado um número real x, chama-se módulo ou valor absoluto de x, e se indica por o x por duas barrinhas, né? E como está aqui está aqui explicitado. O número real não negativo, tal que o módulo de x é igual a x se x for maior ou igual que zero. E o módulo de x é igual a menos x se x for menor que zero. Bom, o que isso significa? Isso significa que o módulo de um número real não negativo é sempre igual ao próprio número. Ele é maior ou igual que zero, é o próprio número. Então, o módulo de 5 é o próprio 5. O módulo de 10 é o próprio 10. O módulo de um número real negativo é igual ao oposto do número. Então, por exemplo, o módulo de menos 10 é o oposto de menos 10, que no caso é menos 10, que vai ser 10. Então, o módulo de um número negativo vai dar positivo. Então, na prática, o que significa é o seguinte, que o módulo de um número vai sempre transformar esse número em um número positivo, seja ele negativo ou positivo. Bom, o número de um módulo real qualquer é sempre maior ou igual que zero, como eu já falei, né? Sempre vai ser positivo. Então, vejamos alguns exemplos. Por exemplo, o módulo de 2 é 2. Por quê? Porque ele vem para a definição aqui de cima. O módulo de 2 é igual a 2, porque o 2 é maior ou igual que zero. O módulo de 0 é 0, de cima. Já menos raiz de 3, menos raiz de 3 vem para a definição de baixo aqui, porque ele é negativo. Então, o módulo de um número negativo é menos raiz de 3. Menos raiz de 3 é raiz de 3. Então, transforma sempre no número positivo. Ó. 3 menos π. Π é 3,14. Então, esse número aqui é negativo. Então, eu tenho que procurar o inverso dele. Então, o inverso dele, o módulo desse número é o inverso do que está dentro do módulo, né? Então, vai ser menos 3 menos raiz de 3. Ou seja, menos 3 mais raiz mais π. Raiz de 3 mais é π, né, pessoal? Menos 3 mais π. Ou seja, π menos 3. Né? Menos 3 mais π ou π menos 3. Ok? Vou pegar aqui outro exemplo aí. Módulo de menos 7 é 7. Vem aqui para a definição de baixo. Módulo de menos 4 terços é 4 terços. Por quê? Porque é o número negativo inverte o sinal. Olha o número positivo aqui. Ó. Raiz de 7 menos raiz de 2. Como é da positivo, então o módulo é o próprio número. Observação. Com a definição de módulo de um número real, podemos escrever que a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Tá bom? Porque qualquer que seja o x aqui, quando eu elevo ao quadrado, vai transformar no número positivo e a raiz vai dar positivo. Né? Então, se o x for positivo ou negativo, vale isso aqui, né? A raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Então, aqui seria uma outra definição para módulo. Quer dizer que o módulo de x é a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, assim, nós temos, por exemplo, o módulo de menos 3 é raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, veja que a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 3, que é o módulo de 3, né? A raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é 25. A raiz de 25 é 5. Observe que o módulo de menos 5 é 5. Bom, raiz quadrada de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 9 é 3. Então, o módulo de 3 é 3. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Pois bem. Interpretação geométrica de um número, de um módulo, né? De um número em módulo. O módulo de um número real, x, representa a distância na reta real entre x e zero. Zero é a origem, né? Entre x e O, né? Que é a origem, mas x e zero. Ok? Veja estes exemplos. Por exemplo, 4,5. O que é o módulo 4,5? Já sabe que é 4,5. Então, 4,5. Por quê? Porque é a distância entre 4,5 e zero. Então, a distância de 4,5 até zero é 4,5. Ó, módulo de menos 2 é a distância de menos 2 até o zero. A distância de menos 2 até zero é 2. Por isso que o módulo de menos 2 é 2. O módulo de zero é o próprio zero, porque está na origem. Então, observe que para todo número real x, a distância de zero e x é sempre expressa por um número real positivo ou nulo. Então, veja bem, aqui nós já apresentamos para vocês três maneiras de definir o módulo. Posso definir o módulo por aquela definição, né? Que o módulo de x é x se x for maior ou igual que zero, ou menos x se x for menor que zero, aquela primeira definição.
A outra definição é pela raiz quadrada de x ao quadrado. Então, o módulo de x é a raiz quadrada de x ao quadrado. E a terceira definição, eu posso dizer que o módulo de x é a distância de x até a origem, né? O módulo de x é a distância de x à origem. Então, existem três definições para módulos e nós vamos usar todas três nos exercícios, né? Nas nossas aulas em si, ok? Então, propriedade dos módulos. Vamos conhecer algumas propriedades do módulo de um número real. Então, primeira propriedade, para todo x real, o módulo de x é sempre maior ou igual que zero. Obviamente, né? Aqui é bem lógico. A definição é imediata, pois se x é maior que zero, o módulo de x é x e x é maior que zero. Se x for menor que zero, o módulo de x é menos x, e esse menos x, como é o inverso de um número negativo, o inverso do número negativo é positivo, então é maior que zero. E o módulo de zero é próprio zero, então realmente é verdade que para qualquer valor de x, para todo valor de x, o módulo de x é positivo, né? Positivo ou nulo. Se for zero, o módulo é zero. Segunda propriedade, módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Bom, para todo x real. Então, pegar o número positivo aqui, você vai ver que realmente é verdadeiro, né? E o número negativo também, porque o módulo de menos 2, por exemplo, é 2, 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado também é 4. Então, realmente Então, a demonstraçãozinha aqui, ó, se x for maior ou igual que zero, o módulo de x é x. Então, x ao quadrado é igual a módulo de x vezes módulo de x. Módulo de x é x, vezes x está x ao quadrado. Então, realmente está demonstrado aqui. Se x for negativo, o módulo de x é menos x. Então, x ao quadrado vai ser x, módulo de x vezes módulo de x. E o módulo de x é menos x. Então, menos x vezes menos x dá x ao quadrado também. Ok? Terceira propriedade, seja um número real positivo ou nulo, né? Ou seja, R+, pode ser positivo ou nulo. Então, o módulo de x é menor ou igual que A. Então, se o módulo de x for menor ou igual que A, né? E isso ocorre, né, se somente se o x estiver entre menos A e A. Então, para que o módulo de x seja menor ou igual que A, o x tem que estar entre menos A e A. E a demonstraçãozinha mais complexa aqui, eu vou deixar aqui para vocês podem olhar aqui para não perder muito tempo na aula, mas para o vídeo aqui e dar uma lidazinha. A demonstração aqui está mostrando aqui o estudo do sinal da função quadrática, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Mesmo jeito a quarta propriedade, seja o número real positivo ou nulo, então se x for maior ou igual que a, então, né, no caso aqui não é se, então, né, se somente se, né, o x é maior ou igual que a, se somente se x for menor ou igual que menos a, se tiver a esquerda menos a, ou for maior que a. Aqui a gente pode ver os exemplos com um número, por exemplo, módulo de x for maior ou igual que 2, isso só é possível se o x for maior que 2 ou o x for menor que menos 2. Porque o módulo de um número menor que menos 2, no caso aqui o menos 3, vai ser maior do que 2. Bom, tá aqui a demonstraçãozinha também. Né? E novamente uso o estudo do sinal da função quadrática. Ok, pessoal? Então vamos ao primeiro exemplo. Exemplo 1. Indique o valor de módulo de raiz de 7 menos 2 e módulo de raiz de 7 menos 5 para calcular esse valor, bom? Então, quem seria o valor de módulo de raiz de 7 menos 2? E qual seria o valor de raiz de 7 menos 5? Bom, para a gente detectar quem é esses módulos, a gente tem que saber se esse número aqui é positivo ou negativo. E do mesmo jeito, para eu saber o módulo de raiz de 7 menos 5, eu tenho que saber se ele é positivo ou negativo. Então, vamos começar respondendo isso aqui. Raiz de 7 menos 2. Então, sabemos que raiz de 7 dá um pouco mais de 2, né? Dá quase 3, 2, alguma coisa. Então, ele é maior que 2. Raiz de 7 é maior que 2. Então, raiz de 7 menos 2 é positivo. Esse número que está aqui dentro desse módulo é positivo. Então, pela definição, né? Como o módulo de um número positivo é o próprio número, então temos que raiz de 7 menos 2 o módulo de raiz de 7 menos 2 é raiz de 7 menos 2. Bom, então aqui a definição, porque esse número é positivo. Nesse segundo, você observa que raiz de 7 é 2, alguma coisa, então ele é menor que 5. Então, esse número aqui é negativo. Então, vamos lá, raiz de 7 é menor que 5. Porque raiz de 7 é 2, alguma coisinha. É menor que 5. Então, raiz de 7 menos 5 é negativo. Então, como o módulo de um número negativo é o oposto desse número, o módulo de raiz de 7 menos 5 é menos o oposto, é menos raiz de 7 mais 5. Só trocando aqui a ordem das parcelas na alteração, vamos botar o positivo primeiro, então 5 menos raiz de 7.
Então, o módulo de raiz de 7 menos 5 é 5 menos raiz de 7. Então, quando vocês estiverem calculando o módulo, sempre observe que se o que está dentro do módulo é positivo ou negativo. Se for positivo, permanece como está. Então, o módulo é o próprio número que está dentro do módulo. E se for negativo, inverte o sinal. Tá bom? Vamos ao exemplo 2. Se x é um número real, tal que x está entre 4 e 6, né? Incluindo o 4 e o 6, a expressão módulo de x menos 3 mais módulo de x menos 8 é igual a... Aí tem 5 opções aqui. 2x menos 1, 2x mais 11, 2x mais 5, 5 ou 11. Eu aconselho vocês pararem o vídeo aqui, tentarem responder. E depois vocês dão continuidade aqui à gravação. Vamos lá. Resolução. Novamente, eu vou ter que olhar. O x ele é um número maior do que 3. Véio. Ele é um número entre 4 e 6. Véio. Então, para eu resolver o módulo de x menos 3, véio, então, para qualquer x que está entre 4 e 6, porque ele disse que o x está entre 4 e 6, então ele é maior do que 3. Qualquer x aí é maior que 3. Então, o módulo de x menos 3, né, x menos 3 é positivo. Então, o módulo de x menos 3 é o próprio número, porque ele é positivo. Eu posso concluir que ele é positivo. Por quê, professor? Porque o x está entre 4 e 6. Véio. Então, pega um número que está entre 4 e 6 menos 3, esse número é positivo. Então, o módulo de x menos 3 é o próprio número. Então, o módulo de x menos 3 é x menos 3. Já esse outro valor, que é módulo de x menos 8, como o x está entre 4 e 6, qualquer x que eu botar aqui ele vai ser negativo. Então, a explicação é para qualquer x entre 4 e 6, pense que x é menor que 8, obviamente. Então, x menos 8 é menor que 0, é negativo. Logo, o módulo de x menos 8 é o inverso, né? Aliás, o oposto. O oposto é menos x mais 8. Menos x mais 8. Pois o módulo de um número negativo é o oposto de um número. Então, jogando aqui agora, eu já sei quem é o módulo de x menos 3 e sei quem é o módulo de x menos 8, eu vou resolver. Sim, módulo de x menos 3 mais módulo de x menos 8. O módulo de x menos 3 eu concluí aqui que é x menos 3. E o módulo de x menos 8 eu concluí aqui que é menos x mais 8. Então, somando mais menos x mais 8, x vai embora com menos x. Menos 3 mais 8 dá 5. Então, a resposta que eu estou querendo aqui, quanto o valor dessa expressão, na verdade é o item D, 5. Bom, pessoal, então, alternativa D é a correta. A gente encerra por aqui nossa aula. Desejando um abraço e até a próxima.